Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, dando início à série de entrevistas com os secretários do governo do Distrito Federal, a secretária de Saúde, Lucilene Florencio, que já está aqui com a gente. Secretária, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Diego. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui falando de saúde em uma emissora de tão grande alcance como é a Nova Brasil FM. Muito obrigado, secretária. Vou pedir só para a senhora chegar o microfone um pouquinho mais perto para o nosso ouvinte te ouvir melhor. Perfeito. Maravilha. Seja sempre muito bem-vinda aqui à nossa programação. Secretária, a senhora que continua no cargo, né? Havia uma grande expectativa aí em torno de todo o secretariado para esse segundo governo do Ibanez Rocha, reeleito em primeiro turno em outubro do ano passado, e a senhora segue firme na pasta. O governador Ibanez confiou a nós a honra, o privilégio de poder continuar nesse trabalho. Nós chegamos em junho de 2022, somos servidora, estamos no Sistema Único de Saúde há 32 anos e aqui no Distrito Federal há 22. A senhora que é de Caruaru, de Pernambuco. Sou pernambucana, de Caruaru. Esse sotaque não vai perder nunca, né, secretária? Ainda bem, muito né? forte e é sempre bom a gente lembrar as raízes, né? E é muito forte, né? O sotaque pernambucano. Brasília é esse lugar, né? De acolhimento, que tem vários sotaques. Eu sou de Teresina, no Piauí. Que coisa boa. Meu sotaque eu só volto com ele quando eu falo com algum primo. Aí eu converso por telefone, 2 minutos já estou falando piauiês. Então, é muito forte e a gente aqui convive com muitos nordestinos. Sim. E eu fiquei um bom tempo em Ceilândia como superintendente e lá, sem dúvida, tem mais nordestino no metro quadrado do que acho que nos próprios estados, né, do Nordeste. Então, nós estamos, como estava dizendo, continuando. É uma secretaria complexa, é uma pasta gigante, são 34 mil servidores, 363 equipamentos públicos. Equipamentos públicos, a senhora diz, UPA, é hospital? Hospitais, CAPS, unidades básicas de saúde. 340? 363. 60. Olha só. Então, assim, é uma rede robusta. E nós precisamos, a princípio, quando nós chegamos em junho, o nosso principal objetivo era nós estarmos com contratos regulares em alguns pontos que eram bastante sensíveis, como, por exemplo, o Instituto de Cardiologia e Transplante. Nós estávamos já com um contrato emergencial há 5 anos e pudemos fazer um contrato regular, balizado pelo controle social, e com isso hoje nós garantimos as cirurgias cardíacas e a linha de cuidado das anginas, dos infartos, das emergências cardiológicas. Então hoje nós podemos dizer que a primeira missão que nós tivemos nesse momento de início, né, nesses 6 primeiros meses, foram ir em busca dos contratos regulares do Instituto de Cardiologia, nós estarmos fazendo os contratos regulares de manutenção predial, porque nós estávamos com os equipamentos públicos, esses tantos equipamentos que nós já citamos, sem manutenção predial, e isso dificultava bastante e consumia o tempo dos gestores das regiões em estar dedicando tempo a ficar fazendo esses reparos e não dedicando à assistência. Então, hoje nós temos a tranquilidade do contrato de manutenção predial, nós temos o contrato regular do Instituto de Cardiologia, nós temos um contrato regular da limpeza de todas as unidades do Distrito Federal. Também estávamos há 11 anos em contrato emergencial. Então, o contrato regular, ele nos dá uma segurança, uma maior certeza de que as tratativas e toda a relação, ela fica
com uma segurança jurídica e sem falar nos custos, né? Sim. Que com certeza eles ficam menores e assim foram feitas as licitações e esses contratos, eles são muito importantes. Ok. Logo depois que nós chegamos, em julho, nós começamos a visualizar a demanda reprimida das cirurgias eletivas. E assim nós buscamos a complementariedade com a rede privada. Foi uma ação inovadora, porque até então nós só temos os contratos de complementariedade com leitos de UTI e alguns exames que nós ainda não temos os equipamentos, por exemplo, ressonância magnética, terapia renal substitutiva. E aí nós fizemos esse contrato, né, com 7 hospitais privados e pudemos desafogar as cirurgias de hérnia inguinal, umbilical, vesículas e as esterectomias. Então, isso foi um ponto que... Esses equipamentos são caríssimos, imagino eu, secretária. Sim, esses equipamentos, eles têm um custo alto. Nós estamos estamos já em processo final de adquirirmos 3 aparelhos de ressonância magnética, modernizar o nosso parque tecnológico, a tecnologia pesada, os tomógrafos, os aparelhos de ecografia nós já recebemos e já distribuímos na rede. Então, é todo um conjunto, sabe, Diego? Assim, o que eu encontrei? Eu encontrei situações que a gente precisa de manutenção de equipamentos, de tecnologia, manutenção de equipamentos predial, uma rede que precisa ser fortalecida no quesito força, RH. Nós estávamos com uma dificuldade que eram os contratos temporários, que nós temos hoje 1.400 trabalhadores em diversas categorias com contrato temporário, e esses contratos temporários eles iriam findar agora, findariam no final de dezembro, e aí nós conseguimos, né, juntamente com um projeto de lei, e o nosso governador sensível e atento a todas essas demandas, buscamos uma segurança jurídica e renovamos esses contratos. Temporários. Continuam temporários. Porém, o que eu quero enfatizar, e que ontem, na primeira reunião que o governador fez com todo o secretariado, a saúde, ela é uma prioridade, assim como todas as secretarias, mas nós temos consciência de que há muito o que melhorar, há muito o que fazer, há muito o que modernizar. Então, o reforço da força de trabalho vem com um concurso que nós já temos homologado, que foi homologado no mês de setembro. Ele foi realizado em junho, homologado em setembro, porém nós tínhamos a lei eleitoral e a lei da responsabilidade fiscal, porque o segundo semestre, em um ano que está findando um mandato, ele vem com uma legislação muito diferente. Sim. Então, limitou um pouco. O que nós fizemos? Nós buscamos chamar os médicos que já haviam vacâncias, porque esses já estavam dentro do orçamento, e considerando a essencialidade e a excepcionalidade, nós chamamos esses profissionais. Ontem, o governador, já em reunião, pediu, né, deu o comando para mim, de que quer fazer um grande chamamento, e vai fazer um grande chamamento. Para quando, secretário? Então, aí ontem até mais ou menos 21 horas, nós estávamos na Secretaria de Economia, e já em primeira mão, e nós estamos trabalhando na questão do chamamento de 1.440 trabalhos nas categorias de médicos, odontólogos, farmacêuticos, economistas, técnicos em TI,
comunicação, nós vamos Sim. ter os técnicos em comunicação, farmacêuticos, como eu já citei, contadores. 1.440 1.440. Para quando? Então, nós estamos trabalhando essa semana Tá. e o governador, ele deu o comando que até o dia 10, né, até terça-feira, ele já definir. quer estar fazendo o anúncio do chamamento desses trabalhadores para nós reforçarmos os locais onde nós temos pontos de desassistência, Ok. como, por exemplo, nas especialidades de urologia, a gente precisa diminuir a fila, os médicos de família e comunidade, nós temos 74 médicos de família e comunidade esperando para ser chamado, 186 farmacêuticos, 300 enfermeiros generalistas, porque hoje nós temos os enfermeiros de família e comunidade na atenção hospitalar. E o nosso desejo é que eles estejam indo para a atenção primária em saúde, para trabalhar no acolhimento, na escuta qualificada, para coordenar as equipes de estratégia de saúde da família. E assim a gente repõe essa saída dos enfermeiros de família e comunidade para a atenção primária e a gente coloca os generalistas. O governador, ele nos deu o comando de que esse trabalho fosse feito. Toda a Secretaria de Economia, a SUGEP da Economia, a SUGEP da Saúde, o nosso secretário de Planejamento e Orçamento, doutor Ney Ferraz, também estava conosco até muito tarde ontem, e a tarefa foi distribuída para cada um seguir com o processo, Certo. porque tem todo um trâmite né? E eu quero entregar ao governador a missão cumprida para que ele faça a comunicação a esses trabalhadores que fizeram um concurso e que estão esperando para ser chamados. Legal. Então, 8h46 agora, Ariane Bittencourt. A gente tem aqui a secretária de Saúde, a Lucilene Florencio, conosco aqui nos estúdios da Nova Brasil FM. E essa informação, então, em primeira mão aqui para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM, de que vai haver esse chamamento público aí, então, de 1.440 vagas para a Secretaria de Saúde, anúncio este que deverá vir a ser confirmado pelo governador até o próximo dia 10, correto, secretária? Isso, correto. Bom, a gente tem algumas outras perguntas aqui. Secretária, você falou sobre a questão das cirurgias eletivas, toda a demanda que ficou aí represada, claro, por conta da pandemia de Covid-19. Tenho duas perguntas. Primeiro, quantas pessoas que a gente tem hoje na fila de espera por essas cirurgias? E se estão previstos mutirões, ações, especialmente nos hospitais que estão mais sobrecarregados, para os próximos meses, para que essa fila seja zerada? Isso. Então, o primeiro ponto, hoje nós temos em torno de 27 mil pacientes em todas as especialidades. As nossas maiores demandas são catarata. 27 mil pacientes 27 mil pacientes em espera. Ok. Em todas as especialidades. Nós temos um quantitativo robusto na oftalmologia, na urologia e na ortopedia. No quesito ortopedia, o que nós vamos fazer? Porque as ações dentro da Secretaria de Saúde, elas não são isoladas. Elas não podem ser... as ações nós tratamos conjuntamente. Quando nós dizemos, nós vamos chamar 120 anestesiologistas, a nossa intenção é chamar os 120 anestesiologistas que hoje estão aprovados em concurso, e com a chegada desses anestesiologistas, eu posso fazer uma programação e dar celeridade. Por exemplo, Hospital do Paranoá. Anestesiologista no Hospital do Paranoá, para que a gente dê celeridade às cirurgias de coluna. As cirurgias urológicas no Hospital Agarram, no Hospital de Santa Maria, no Hospital de Taguatinga, no Hospital de Ceilândia. Reforçamos a anestesiologia para que esses pacientes sejam operados com maior celeridade. Agora, no quesito ortopedia, a nossa intenção, inclusive isso foi uma conversa que nós temos tido com o Dr. Cleiton Germano, nosso promotor,
e o doutor Sabo, o Ministério Público como um todo, o doutor Barenco, para que nós estejamos tendo uma sala de ortopedia full-time para que as cirurgias eletivas, ou seja, aqueles pacientes que ficam no pronto-socorro e que demandam, perdem o momento oportuno de operar, eu quero, nesse conjunto de anestesiologistas que nós vamos chamar, nós contemplarmos todos os hospitais que têm centros de trauma, deixar uma sala, além da sala de emergência de ortopedia, uma sala para que o paciente, para que a gente opere, a gente faça as cirurgias ortopédicas 24 horas, porque a demanda de ortopedia é muito alta. Eu posso citar como exemplo o Hospital de Ceilândia, que nós ficamos lá como superintendente 2 anos e meio. O Hospital de Ceilândia, ele precisa fazer 12 cirurgias ortopédicas por dia. Se não fizer 12 por dia, vai se acumulando, Então, assim, a demanda é muito alta, entende? Imagina. Então, assim, eu preciso chamar esses profissionais de concurso e lotá-los, como eu digo, a toda a equipe, a todos os gestores que eu tenho a honra de ter na nossa equipe, que se dedicam, que se comprometem. Eu digo para eles que todas essas lotações dos servidores que estão chegando agora do concurso, ou os trabalhadores nossos que estão no hospital, no Instituto de Gestão Estratégica e que estão retornando à Secretaria de Saúde, todas essas lotações, elas têm que ser cirúrgicas, elas têm que ser muito bem estudadas. O profissional, ele tem que ir para um determinado local onde a gente vai conseguir, com isso, fazer entregas, resolver demandas, resolver problemas e que vem se arrastando há muitos anos. Agora, secretária, desculpe interrompê-la, existe alguma meta traçada? A gente precisa zerar essa fila ou reduzir pela metade até tal momento, até tal mês, algum prazo fixado? Porque o que a gente entende é que vai aumentando a cada novo dia, né? A realização, a capacidade de realizar a cirurgia, hoje, como a gente tem uma demanda reprimida, e a pandemia, ela fez essa fila aumentar, porque nós começamos a dedicar toda a nossa força de trabalho e toda a nossa... os nossos leitos para cuidar dos pacientes da Covid. Então, hoje, a gente precisa, sem dúvida, você está corretíssima quando diz que a gente tem que ter um prazo. Então, por exemplo, na ortopedia, eu quero, já de início, agora, chamando esses profissionais, nós fazemos um plano, como, por exemplo, como eu já citei, o Hospital de Ceilândia tem que fazer 12 cirurgias ortopédicas dia. Hoje nós temos 76 pacientes em espera dentro do hospital para fazer cirurgia ortopédica. Então, eu diria que até o mês de junho, 6 meses, a gente consegue diminuir essas filas e fazer com que a demanda de entrada ela seja diretamente proporcional à nossa capacidade de realização. Mas agora a gente tem que dar uma intensificação, a gente tem que realmente dar todo o gás, acelerar. Tá. O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades? Primeiro, noturno, os mutirões à noite, a ortopedia já faz, que a gente chama de força-tarefa. Tá. Uma sala em específico, porque uma das formas que eu encontro, e que inclusive é um sonho nosso, é que nós estejamos, para a gente aumentar, fazer uma economia de escala e otimizar tudo isso, a gente precisa vocacionar alguns hospitais. Por exemplo, eu pego os centros de trauma que eu tenho, que são Ceilândia, Taguatinga, Gama, Sobradinho. Nós precisamos fazer com que as cirurgias ortopédicas sejam intensificadas nesses hospitais. Agarram, como não tem ortopedia, nós poderíamos intensificar lá todas as cirurgias reparadoras, entende? Porque aí eu vocaciono aquele hospital para que ele realize aquela tarefa
porque é ali onde eu tenho o maior quantitativo de profissionais que são capazes de dar celeridade. Como seria o Agarran hoje, referência para queimados e por aí Isso, vai? queimados, as cirurgias reparadoras, as cirurgias bariátricas, mesmo as cirurgias ginecológicas, as hérnias, as vesículas, Agarran. A gente reforçaria os centros de trauma para que a gente desse vazão à ortopedia. Então, com isso, eu economizo escala, ou seja, eu tenho os profissionais direcionados às salas cirúrgicas, elas não ficam concorrentes. Ou seja, aquele hospital é um centro de trauma, eu vocaciono ali para realizar as cirurgias ortopédicas e as cirurgias de outras patologias, vamos dizer, oncológicas. As cirurgias oncológicas podem ser realizadas no Hospital Taguatinga, mas o foco é o trauma, entende? Então, secretária, desculpa lhe interromper, são 8 horas e 55 minutos, você ouvinte da Nova Brasil FM está acompanhando uma entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios com a secretária de Saúde do DF, a Lucilene Florencio. Eu queria só registrar, secretária, um comentário da Andréa Araújo, ela é pediatra no Hospital Regional da Ceilândia, está desejando êxito à senhora nessa sua continuidade de gestão com o fortalecimento do SUS. A gente tem também aqui no nosso chat no YouTube a Camila dos Reis, dizendo que a senhora é uma referência de uma grande profissional, competente. O Roberto Moreira também chamando a senhora de melhor secretária de saúde e de guerreira. Secretária, a gente sabe que a saúde é sempre um ponto muito sensível de qualquer gestão, né? A senhora disse há pouco que ontem teve essa primeira reunião com o secretariado e que o governador reforçou que a prioridade dele era a saúde junto com as outras secretarias, mas é a saúde, né? O governador, ao longo de toda a campanha... E a Secretaria de Desenvolvimento Social, enfim, é complexo, nós dizemos, eu imagino. Né? Secretária, o que hoje a senhora diria que é assim, o principal problema para se melhorar a saúde no DF? É a manutenção dos equipamentos, como a senhora mencionou aqui, é a falta de pessoal, é tudo isso junto, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não... A Ariane pergunta o prazo, porque a gente sabe, a senhora como secretária também sabe, quando alguém está doente não tem muito o que esperar. A pessoa quer resolver logo aquele problema, quer logo ter a sua cirurgia marcada, a sua consulta feita. Então, o que a senhora diria? Eu me recordo de anos atrás aqui em Brasília, a gente fazer muitas matérias de servidores da saúde que acumulavam, às vezes, serviço em uma clínica privada e batiam ponto no hospital, iam para a sua clínica, e aí isso, obviamente, atrasa e contribui para as filas de espera que a gente vê. A senhora conseguiria me dizer aí qual é o principal ponto de problema na saúde? Hoje eu diria que hoje o maior gargalo é o acesso. Tá. Quando a gente fala de acesso, a gente fala que a atenção primária em saúde é a porta de entrada do usuário do Sistema Único de Saúde. Então, se eu melhoro o acolhimento na unidade básica de saúde, se eu aumento o número de equipes de estratégia de saúde da família, e se eu organizo a atenção primária, automaticamente, aquele paciente que não tem as suas demandas resolvidas na atenção primária, ele vai para a atenção intermediária, que no caso são as UPAs, que se for um caso de maior gravidade, que não seja resolvido na atenção primária, e vai para a atenção secundária, onde tem os especialistas. E hoje, nós encontramos uma desorganização na rede, no sentido de que o paciente, ele ainda tem essa visão hospitalocêntrica, onde ele, com as suas demandas, mesmo que sejam pequenas, ele vai direto ao hospital. Então, a minha principal missão é ampliar o acesso na atenção primária em saúde, porque automaticamente eu consigo organizar a atenção secundária e vai chegar ao hospital os casos que realmente precisem. Toda essa questão do trabalhador, dessas intercorrências que houveram e que a gente espera que cada dia diminua, minore, cabe a nós resgatar no trabalhador da saúde
o compromisso, o comprometimento. E ontem eu falei e estive com todos os gestores, os superintendentes, os diretores hospitalares, e eu os chamei para estar conosco, e com toda a equipe que hoje está na gestão, para que eles entendessem que a Secretaria de Saúde, ela não é um ser abstrato, ela somos todos nós. Somos todos 34 mil trabalhadores que precisamos cuidar de uma empresa que faça entregas e que essa empresa é a nossa fonte de subsistência. Então, pedi também todos os gestores, e que aqui fica o meu agradecimento e o meu reconhecimento a toda a equipe que trabalha conosco diuturnamente, de que a ideia ela vai ser boa se ela for boa para o gestor, para o trabalhador e para o usuário. Então, esse é o tripé que durante toda a minha vida de servidora pública e minha vida como médica, como pessoa que amo a minha profissão e dediquei a minha vida ao Sistema Único de Saúde, de que a ideia, se for boa para o gestor, para o trabalhador e principalmente para o usuário, a gente adota a ideia, ela vai dar certo. Conversei com eles também que não existe problema insolúvel, que a gente precisa entender que a gente precisa chegar com a solução, a gente não pode focar no problema. Nós temos dificuldades? Temos, mas eu os convidei a entender que temos manutenção predial, temos a limpeza, estamos trabalhando nos contratos regulares, vamos ter o aumento do número de hospitais. Houve um compromisso do governador e há um desejo e uma determinação dele, e a nova CAP, Secretaria de Governo, nós estamos trabalhando para a construção de 3 hospitais no Distrito Federal. Aonde seriam esses? Hospital em São Sebastião, é um hospital de 100 leitos, onde vai ter clínica médica e porta aberta, uma emergência pediátrica. São Sebastião, Recanto das Emas, de 100 leitos também em São Sebastião, e um hospital clínico ortopédico na cidade do Guará, de 150 leitos, onde a gente pretende não ser um hospital de porta aberta de ortopedia, mas nós vamos fazer as cirurgias eletivas, essas que causam uma demanda na nossa fila do complexo regulador. Então, a gente vai resgatando, a gente precisa ter condições de trabalho, um ambiente leve, um ambiente tranquilo, um ambiente de confiança, de transparência, de comunicação, de acesso do trabalhador a mim, enquanto secretária, e a todos os gestores, para que a gente resgate esse amor, esse primeiro amor que quando a gente entra na secretaria. Então, eu acho que foram sucessivos acontecimentos que esse amor foi se esvaindo. Então, a gente precisa estar resgatando todo esse entendimento do trabalhador, de que a Secretaria de Saúde somos todos nós, ela não está dividida, somos todos nós, e que a gente precisa estar unido, que eles têm hoje uma Secretaria de Saúde que é Sistema Único de Saúde, que acredita num SUS que dá certo. Nós vamos aumentar o número de equipes de estratégia de saúde da família para aumentar nossa cobertura de estratégia. O Distrito Federal fez essa virada em 2017 e eu tive a oportunidade e a honra de participar de todo esse processo de adoção da estratégia de saúde da família como uma política de Estado. Então, hoje é uma política de Estado. A gente hoje tem a estratégia de saúde da família como um balizador. Estamos trabalhando também com o controle social. O Conselho de Saúde é muito importante, porque lá nós temos segmento gestor, trabalhador, usuário, e lá a gente faz as proposições e ocorre o balizamento de todas as políticas públicas. Secretária, a gente já estourou o nosso tempo, são 9h03. Eu queria só comentar o seguinte: quando eu perguntei qual era o ponto principal da saúde, a senhora falou dessa questão
de os pacientes irem direto para os hospitais. Por óbvio, nós não estamos aqui culpando o paciente de forma pelo alguma. problema. É um trabalho de mudança de conscientização, Isso. de cultura, de prevenção. Porque a pessoa, quando adoece, a primeira coisa que ela pensa é pegar o carro e ir direto para o hospital, né? É um trabalho de conscientização mesmo, de mudança de mentalidade. A gente precisa, né, exatamente. Esse é todo um processo de comunicação. E estando aqui, e eu tenho dito que a comunicação é tudo, né? Nós precisamos fortalecer, ter uma comunicação transparente, limpa. E o usuário, ele vai ao hospital porque ele encontra barreiras de acesso nas outras portas. Então, a gente precisa ampliar a porta da atenção primária, a gente precisa entender que as 13 UPAs, elas têm a capacidade de cuidar desse processo, desse cuidado intermediário, e depois, no hospital, sendo encaminhado pela UPA, ou seja, encaminhado pela unidade básica, mas ele precisa, a princípio, nos casos de menor gravidade, fazer esse caminho, o caminho. E quero aqui, por último, né, e eu aproveitar, eu sei que está terminando o tempo, mas pedir que a nossa população, que ainda não esteja com o seu calendário vacinal completo, que ainda não esteja com o seu status vacinal completo, que procure uma de nossas 122 salas de vacina para completar o calendário vacinal contra a Covid, contra a influenza e todas as doenças imunopreveníveis. A pólio para as crianças, A pólio para as crianças, bem lembrado, difteria, tétano, coqueluche, influenza, a Covid. Então, procurem as unidades básicas de saúde. Nós estamos num esforço hercúleo para estar vacinando extramuro na torre de TV, no eixão, zoológico, nas escolas, nas ruas, carro de vacina, para que a gente aumente a nossa cobertura vacinal, tanto em D1, D2, o primeiro reforço, o segundo reforço. Nós precisamos melhorar a nossa cobertura vacinal, porque assim a gente perpassa todos os níveis de atenção. Ou seja, uma população imunoprevenida, nós vamos ter menos doenças, menos chegada à UBS, menos chegada à UPA e ao hospital. A saúde é um universo, mas eu agradeço muito estar aqui e estarei sempre à disposição, sempre que desejarem. Secretária, eu queria agora rapidinho, já estamos mais do que estourados, mais 9h07, só trazer aqui mais uma pergunta com relação a essa situação que a gente falava antes de tentar fazer com que o paciente seja atendido antes de chegar ao hospital, que ele possa, de fato, ir às UBSs e às UPAs, mas uma frustração muito grande que a gente encontra nas ruas, né? A gente que roda todos os dias nas reportagens dos pacientes com relação à falta de médicos nesses locais. Por exemplo, as UPAs. Eu mesma estive ontem na UPA do Setor O e ela estava completamente lotada de gente que eu estive lá ontem à tarde. Tinha gente que tinha chegado às 8 horas da manhã, inclusive gente idosa, e não tinha conseguido o atendimento porque não sabia se tinha médico, se não tinha médico. Enfim, fica uma situação... Eu até acredito que muita gente comprou a ideia de não ir ao hospital direto, de talvez ir à UPA, ir à UBS, mas acaba indo a esses locais e muitas vezes não consegue ser atendido ou consegue depois de muitas horas. O que vocês estão pensando com relação a... É de fato falta de médico? É falta de uma distribuição mais eficiente? O que pode ser feito daqui em diante? Diante de hoje, o déficit de médico especificamente, e nesse chamamento que o nosso governador fará, serão 508 médicos. É exatamente isso. As UPAs, elas têm uma capacidade instalada e elas têm profissionais, porém, considerando que, da mesma forma que o doente de menor gravidade, ele vai para a unidade básica de saúde, vai para a UPA, os de maior gravidade hoje, eles estão indo também removidos pelo SAMU, ou os próprios familiares levam, porque o hospital está com déficit de RH médico na porta. Então, acaba que, pelo déficit de RH,
acaba conflitando. Muitas vezes um doente de maior gravidade está na UPA, pacientes esperando UTI, pacientes com maior gravidade. E os médicos que estão na UPA, eles se debruçam naquele doente grave e o de menor gravidade que está lá na porta não consegue ser atendido. Então, é exatamente isso. A gente precisa, um dos pontos, sem dúvida, você está certíssima, é organizar profissionais para estarem na porta do hospital para atender a maior gravidade, para estar na UPA, o de intermediário, de maior gravidade, que é a APS, e não tão grave quanto o hospital. Mas hoje nós estamos com déficit nos hospitais, nós estamos com déficit na atenção primária em saúde, de tal forma que a rede está desorganizada. Então, a partir do momento que a gente reforça a força de trabalho no hospital, nós podemos dizer: maior gravidade, vá para o hospital. Gravidade intermediária, porque eu posso te afirmar que na UPA do setor O, na UPA 1 ou na UPA 2 de Ceilândia do setor O, nesse momento há doentes de grande gravidade que deveriam estar no hospital, mas que quando eles chegaram, eles encontraram a UPA como porta de entrada. E lá eles ficaram ficaram. Os médicos, de modo que os menos graves ficam mais tempo esperando. Exatamente. Então, a minha missão é essa, é reorganizar as portas, tanto da atenção primária, a atenção intermediária e a atenção hospitalar. Então, quando o doente não é atendido na UPA, a gente fica triste porque a UPA, ela tem RH capaz de atender esse volume de menor gravidade. Só que ela também já está começando a ser absorvida por doentes graves que não deveriam estar com ela. Só que, eticamente, e essa é a lei natural, a gente cuida dos mais graves. E os menos graves nós vamos administrando e nesse momento as UPAs, eu posso te afirmar, ontem à noite eu fiz esse levantamento. Nós temos hoje 120 pacientes nas nossas 13 UPAs, somando, que aguardam um leito hospitalar. Então, significa dizer que eram doentes que poderiam estar no hospital, ser atendidos no hospital e ter entrado no hospital. Mas eles estão na UPA. Mas, assim, fica aqui o nosso compromisso, fica aqui a nossa ciência e consciência de que precisamos melhorar e que, sem dúvida, a maior missão é organizar essas portas de entrada de acordo com a gravidade, para que a gente não tenha paciente nas UPAs de grande gravidade. Muito bem, 9h11, essa foi a secretária de Saúde do Distrito Federal, a Lucilene Florencio, em uma entrevista ao vivo aqui com informações muito importantes, algumas em primeira mão para o nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Um primeiro passo é o reconhecimento. Quando a senhora reconhece que há uma desorganização, quando a senhora reconhece que há muito a melhorar, eu vejo nisso um bom caminho para essa sua gestão continuada à frente da Secretaria de Saúde. O Evandro, morador do Recanto das Emas, inclusive nos mandou uma mensagem aqui dizendo que a promessa de esvaziar as filas de cirurgia foi feita desde o início do governo e até agora as filas ainda não diminuíram. Enfim, o espaço vai estar sempre aberto para a Secretaria de Saúde aqui na Nova Brasil. O rádio raiz, como a gente diz, é um rádio de utilidade pública, de prestação de serviço. Por isso a gente não se furta aqui desde o início do jornalismo na Nova Brasil FM em abrir o espaço para a Secretaria de Saúde. E a gente vai contribuir para a sua gestão cobrando e criticando. Muito bem. Isso que a gente vai fazer aqui, tá, secretária? Eu estarei atenta, alerta a todas as observações e estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição. Uma alegria. Eu sou uma apaixonada pelo rádio, viu? Ah, é? E eu sou fã do tom, da fala de vocês. Assim, é uma coisa assim tão... É tão mágica. otimista, Rádio é magia. Mágico, né? Eu ouço rádio no meu trânsito, eu escuto rádio em casa. Eu gosto muito, A né? Nova Brasil, né, secretária? Com certeza. Se for outra, não fala não, de forma alguma, de forma alguma. Não, pode ouvir outras, depois a senhora volta para cá, para ouvir a nossa melhor música brasileira. Mas assim, exatamente. Então, um abraço a todos os ouvintes, a todos os trabalhadores da Secretaria de Saúde, conto com todos eles. Preciso de ajuda de todos, da imprensa, televisiva, radiofônica, de todos
porque cuidar da saúde de 3 milhões não é fácil. E ainda nós temos que não abordamos o entorno, que realmente também tensiona bastante aqui, A gente e deixa que isso são pra um outro 4 momento. milhões de pessoas. Claro. Então, se somam aos 3. Mas temos força, nordestino, perseverante. Antes de tudo, somos uns fortes, né? E vamos lá. Vamos em frente. Muita saúde em 2023, literalmente, para todos nós, secretária. Saúde, muito obrigada, satisfação, alegria. Obrigada, secretária. Obrigada. Essa foi a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florencio. E este foi o Nova Manhã Brasília. Hoje se encerrando um pouco mais tarde por um motivo especial, serviço que a gente está prestando aqui para você, ouvinte. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, tem muito mais. Comigo, Ariane Bittencourt, e com Diego Amorim. Valeu. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Milton Santos. Você fica agora com o melhor da música brasileira na programação da Nova Brasil FM. Logo mais, ao meio-dia, tem Mesa para Dois com Daniel Zuc e Lu Bom Tempo. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Coragem.